Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa gloriosa playlist do estudo expositivo A Carta aos Romanos, a carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde Paulo vem com todo o poder e autoridade do Espírito Santo de Deus nos ensinar o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E hoje a gente vai ver lindamente como Paulo nos ensina algo bastante duro, com muita aparente severidade. Parece assim que Paulo está agindo de uma forma extremamente severa, malvado, mas com extremo e profundo amor pelos pecadores. Porque esse é o objetivo de Paulo na carta aos Romanos, uma carta escrita a uma igreja de pessoas cristãs, onde havia judeus cristãos, onde havia gentios cristãos e pessoas que ainda estavam se enturmando, estavam apenas começando a aprender o Evangelho. Paulo veio e disse que ele era devedor desta mensagem do Evangelho, tanto para gentios como para gregos, porque é esta mensagem do Evangelho que todo ser humano necessita ouvir para ser salvo. Então a gente vai ver aí esta última parte. Não sei se vocês lembram que desde o início da carta aos Romanos eu falava para vocês que do capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 até o capítulo 13, versículo 20, era Paulo dando um diagnóstico da raça humana, dando ali não o parecer dele, não falando ali da ideia, da imagem que ele como apóstolo tinha da raça humana, não. Paulo vem do capítulo 1 e versículo 18 até o capítulo 3 e versículo 20, que é o que a gente vai estudar hoje, falando do diagnóstico da raça humana de acordo com Deus. Falando não o que ele pensa da raça humana, mas o que Deus pensa. Como Deus nos enxerga, como Deus, quando olha do céu, enxerga essa bola de seres humanos e como ele se sente vendo essas pessoas, como ele nos vê. Então não é algo pessoal de Paulo, assim como não é algo pessoal do canal Fundamento, onde todo cristão verdadeiro que ensina o verdadeiro evangelho da graça de Deus e da salvação e da justificação pela fé, que é um dos assuntos da carta aos Romanos. Não é a nossa imaginação, não é o que a gente pensa que Deus acha, não, é exatamente o que Deus diz, de acordo com as escrituras, como ele nos vê, o diagnóstico, o raio-x da raça humana. E a gente vai ver isso lindamente hoje, nessa parte final, porque começa no capítulo 1, versículo 18, Paulo falando: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça, o pecado do ser humano, que nega a Deus, que nega viver para a glória de Deus. E ele vem falando ali dos pagãos que ignoram Deus, mesmo vendo Deus em tudo, na criação, ignoram a Deus, desprezam a verdade de Deus, desprezam que existe um Deus, como está escrito, o nécio diz em seu coração, não há Deus. Então Paulo primeiro nos fala dos pagãos, aqueles que desprezam a Deus mesmo vendo. Depois ele vem e nos fala de pessoas moralistas que acham que são boas. Ele vem e nos fala dos judeus que tinham um orgulho espiritual, que achava que porque eram descendentes de Abraão, porque tinham a lei, porque tinham a circuncisão, eram salvos. Já eram boas pessoas de acordo com os olhos de Deus. E que isso garantia a salvação. Então Paulo vem desde o capítulo 1 falando dessa ira de Deus que está sem acepção de pessoas, porque para Deus não há acepção de pessoas, não existe distinção entre judeus, pagãos, moralistas, pessoas aparentemente boazinhas, não existe exceção de pessoas para Deus.
todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e hoje Paulo vem terminando, todos estão debaixo da ira de Deus e debaixo de condenação. Então Paulo dá toda esse ensinamento desde o capítulo 1 até agora o 3, que a gente vai terminar, versículo 20, falando da depravação total do ser humano. Para que então agora no próximo vídeo, como a gente vai começar, falando da boa notícia do evangelho, da justificação pela fé. Então nós vamos dar continuidade hoje nessa parte final, nesse julgamento imaginário de Paulo, mas real, porque é exatamente isso. Estamos todos, é como se Paulo nos colocasse toda a raça humana diante de um tribunal onde Deus e Cristo são o juiz, porque todos um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo ou de Deus para receber recompensa e galardão ou condenação. Estamos toda a raça humana, sem exceção, todas as pessoas que já viveram neste mundo durante os 6.000 anos de história e as que ainda vão existir, se tiver muito tempo, né? Porque tudo que a gente menos tem é tempo, porque tudo indica a volta do nosso Senhor Jesus quando a gente menos esperar. Mas todos estamos neste tribunal, onde Deus e Cristo são o juiz, e aonde ali há um júri, e a gente já vai ver quem é esse júri. Aonde ali há um promotor acusando e nos mostrando a nossa realidade. Paulo vem com esse tribunal imaginário, escrevendo na carta, mas real, que realmente acontece todos os dias na minha e na tua vida. Então, vamos ver isso. Fica até o final, tu vai te maravilhar, tu vai te gloriar, porque ainda que aparentemente seja uma mensagem dura, severa, mas é por amor para tua salvação. Então, vale a pena ficar até o final. Muito provavelmente o vídeo vai ficar longo, vamos dividir em 2 partes, mas vai ser para nosso crescimento, para nossa edificação. Desde já eu te peço que tu nos ajude compartilhando, enviando aí para os teus amigos, curtindo, deixando o teu like, é muito importante, porque assim faz o YouTube divulgar este canal para mais pessoas, tá bom, meus amores? Tudo que é ruim, tudo que é fofoca, tudo que é maldade, tudo que é besteira, piada, tudo que é inútil, tudo que não edifica, tudo que é mal, se divulga e se comparte assim e viraliza em segundos, em minutos. É ou não é? Mas às vezes a mensagem mais importante da vida de uma pessoa, que é o evangelho de Cristo, a salvação da alma dela, a condição dela diante de Deus, que ela nem sabe da condição dela de inimiga de Deus e que ela tá andando todos os dias direto pro inferno. Uma mensagem como essa, um estudo como esse, as pessoas não têm prazer de divulgar, nem de dar um like. Então faz a tua parte, principalmente tu que é cristão. Faz a tua parte, compartilha. Temos uma missão, e de pregar o evangelho a toda criatura. Tá? De repente tu não tem tanta facilidade para te expressar, para ensinar, então divulga um vídeo como esse. Se é importante para ti, se te edifica, se faz bem para ti, com certeza vai fazer bem para outro também, tá bom? Então ajuda a gente. Então vamos lá, meus amores. Um filósofo chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo grego suíço, disse o seguinte: o ser humano é bom naturalmente. Ele fez essa afirmação. E é a filosofia que entranhou nas universidades, na psicologia dos dias de hoje, na psiquiatria, na psicologia, nas terapias. Essa frase desse filósofo é um ensinamento que se perpetuou na mente das pessoas, dos filósofos, dos professores, dos alunos, das pessoas da mais inteligente até a mais ignorante, que o homem certamente é bom por natureza. O problema do homem são as circunstâncias, é o ambiente em que ele vive.
O homem é bom, nasceu bom e é bom. Mas os problemas do dia a dia, as circunstâncias dele é que fazem ele ser mal. E aí? Isso foi o que um homem filósofo que perpetuou isso até hoje, é o que se estuda, é o que se ensina, psicanalistas, oh meu Deus, fugiu agora, psicólogos, enfim, terapeutas, o falso evangelho, principalmente, tava me esquecendo do principal, o falso evangelho, batem nessa tecla, não, o ser humano é bom, o ser humano é bom, o problema são os demônios, o problema é a inveja, o problema é a macumba, o problema é o marido que é mau, o problema é a esposa que é faladeira, o problema são os filhos, o problema é o meu trabalho, o problema é que eu ganho pouco. Aí entra a luta de classe, né, de Karl Marx, né, os marxistas. Não, o ser humano é bom, ele pegou do professor dele, né, o Rousseau. O ser humano é bom, o problema é que existe muita distinção de classe, existe muito rico, muito pobre e poucos ricos que tem tudo e a maioria não tem nada. Então o problema do ser humano é que ele é bom, mas o problema é que ele não tem dinheiro. Se todo mundo tivesse a mesma coisa, então o ser humano seria feliz e seria muito melhor. Então essas filosofias, infelizmente, entraram nas nossas casas, nas nossas crianças, nas nossas vidas, de uma maneira que isso é verdade, que isso é real, que o ser humano é bom, que o ser humano é forte. Aí vem a falsa religião ensinando a mesma coisa, que o ser humano tem uma força dentro de si, que é ela que decide mudar a situação dela, que é ela que tem que determinar, que é ela que ela não pode dar ouvidos para circunstâncias em volta dela, porque a força está dentro dela, tudo tá nela, tudo depende dela. E aí a Bíblia, a verdade, a realidade de acordo com Deus, quando ela escuta uma pregação como essa, de Paulo, um ensinamento como esse, ela rejeita, ela despreza. Não, como que eu sou mal? Como que não existe nenhum justo sequer, né? Que hoje é o assunto da nossa carta, do nosso ensino. Então, porque entrou a mentira e a verdade, então, agora já não é aceita. Se falou tanto que o ser humano é bom, que o ser humano acredita realmente que ele é bom. E ele vive por isso, e ele bate o pé, e ele se acha bom e merecedor. Assim como ele se acha merecedor de ser elogiado pelas pessoas, de ser alabado pelas pessoas, de receber agradecimento das pessoas, e as pessoas têm que adorar ele, agradecer a ele, e olhar para ela e dizer, oh, que pessoa boa, oh, é um exemplo de pessoa. Ela jura e acredita que ela é merecedora disso, e inclusive ela é merecedora que Deus dê a salvação para ela porque ela é boa. Olha, eu estava no fundo do poço e eu me reergui com a força que está em mim, porque estava dentro de mim. Eu dei a volta, eu deixei de me sabotar, eu deixei de olhar para a situação e resgatei a força que estava em mim. Isso é o que o mundo, as filosofias do mundo ensina, e é o que o falso evangelho ensina, as religiões falsas ensinam. Mas e a Bíblia? O que ensina com relação ao ser humano? O que Deus diz com relação ao ser humano? Rousseau disse, o homem é bom. Naturalmente o homem nasce bom. O problema são o ambiente que ele vive. O que a gente pode falar? O que Deus fala do ser humano nas escrituras? Vamos ver? Eu quero dar um exemplo para vocês, para a gente entrar aqui, para vocês verem depois o porquê que Paulo é tão enfático em nos mostrar a nossa condição. Vamos ver o que Deus fala desde o princípio da criação. Desde o princípio da história, lá nos primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis, logo depois da criação. Vamos ver como Deus descreve o que ele pensa do ser humano? Vamos lá, abre lá comigo, meus amores, aí depois a gente volta para Romanos, tá? Mas eu quero só que vocês entendam o quanto nós somos enganados pela filosofia deste mundo, pelo falso evangelho, somos enganados pelo pecado que nos escraviza,
pelo ego que nos escraviza, o nosso orgulho que nos escraviza de acharmos que somos bons. Olha o que Deus fala lá em Gênesis, capítulo 6 e versículo 5, diz assim: Rousseau disse que o homem era bom, que o homem é bom, que o problema são as circunstâncias. Vamos ver o que Deus fala sobre o homem? Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Olha só, Rousseau, Marx, falso evangelho, filósofos, cultura desse mundo, psicólogos. Olha só, vocês que dizem que o homem é bom e que a força está dentro dele e que depende dele. Olha, quem é que tá mentindo nessa história? Olha o que Deus disse, olha o que um homem disse e olha o que Deus disse. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era de contínuo. De contínuo é uma coisa que é sempre, todo tempo de contínuo. Mal todo. Não é mal algumas coisas. Todo desígnio, todos os pensamentos, tudo que o ser humano fazia, faz e pensa, mente, coração, alma, é mal. Todo o tempo. E tudo que o ser humano faz é mal. Quem é que tá mentindo, então? Deus falando uma coisa e o ser humano, falso evangelho, filósofos, cultura do mundo falando outra. Quem será que tá mentindo? Quem será? Quem vocês acham que tá mentindo nessa história? A verdade só tem uma. Ou é os filósofos, o mundo e o falso evangelho que diz que o ser humano é bom, que o problema são os demônios, o diabo, os problemas, a inveja, a macumba, o problema o familiar, o marido, a esposa, ou quem é que tá falando a verdade aqui? Ou é Deus que tá dizendo não, o ser humano é mau, todo tempo e em tudo que faz? Vamos lá? Na mesma página, capítulo 8 e versículo 21. Olha só, Deus falando novamente como ele enxerga o ser humano, como ele vê o ser humano. Olha só. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal, olha aqui de novo, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Olha só, desde a sua mocidade é mal o íntimo do homem. Desde criança. Desde criança, o que a gente ensina aqui para vocês? Desde sempre no canal? Todos nós nascemos mortos, inimigos de Deus, separados de Deus. Mortos espiritualmente aqui, ó, é mal desde a sua mocidade, desde a sua pequenez. É mal o íntimo do coração. Quem é que tá falando a verdade? Deus ou Rousseau? Ou o teu pastor, que diz que o teu problema é o diabo? Quem tá falando a verdade? Deus está dizendo que é mal o desígnio do coração do ser humano desde sempre, desde criança, de contínuo, e tudo que ele faz e pensa é mal. Mas o teu pastor diz que é o diabo, que é a macumba, que é a inveja, que são as circunstâncias, ou que tu é fraco, que tu tem que botar para fora a força que tá em ti para vencer. O psicólogo diz: não, porque tu tem que tirar esse trauma, porque tu consegue, porque depende de ti, é a tua decisão, vai dar certo, tu é uma boa pessoa. O psicólogo fala isso. Os teus amigos mais chegados, teu familiar que te ama, tem um carinho por ti.
poucos vão ter coragem de chegar e te falar. Teu coração é mau. Quem será que tá mentindo aqui? Quem será? O que Paulo falou no texto, no estudo da semana passada? Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Por isso eu fiz questão de começar esse estudo, essa parte final da depravação do ser humano, falando sobre isso. Aqui, no início, eu tô no capítulo 6, mas e ali no capítulo 4? Caim matando Abel. 4 pessoas. Os pais e os 2 irmãos. Caim matando o próprio irmão. Simplesmente porque Deus se agradou mais de um do que do outro. Porque ele quis comprar Deus com os frutos do trabalho dele. E Abel dependeu do sangue derramado para limpar pecados. Ele se não gostou e matou o irmão. Simples assim. Pergunta: o homem é bom? E o dilúvio? Que Deus disse que não tinha mais o que fazer, destruiu toda uma civilização, deixando só a família de Noé. Toda uma civilização ele destruiu porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer com aquela gente. A Torre de Babel. Olha só. Vamos construir uma torre para ter o nosso nome acima do céu. Vamos tramando, Deus disse, vou descer lá para ver porque eles estão tramando contra mim. Olha só o desígnio contínuo do coração mau e corrupto do ser humano sempre tramando contra Deus. Tramando contra Deus. O mesmo espírito de Satanás que queria subir, vou subir até o santo dos santos, vou ser maior do que o Altíssimo. Queria subir aos céus e assentar no trono do Altíssimo, queria ser como Deus. Foi isso que ele instigou a Eva, vocês vão ser como Deus. Torre de Babel, vamos fazer uma torre que chegue até o céu. Para o nosso nome ficar registrado na história. Glória para si, não para Deus, roubadores de glória, como o falso evangelho hoje ensina. Quer ser salvo? Faz a tua parte para tu ser salvo. Não é a glória para o homem, é a glória para Deus. O espírito de Satanás, não foi o que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do pai de vocês, o diabo. Pai da mentira, do engano, assassino desde o princípio. Sodoma e Gomorra. Nenhum justo sequer. Abraão tentou, Senhor, mas e se tiver um justo? Não tinha ninguém. Tirou Ló de lá por misericórdia de Abraão, que era a família dele. Nenhum justo. Se tiver um justo, tu vai destruir? Se tiver um justo, Abraão, não vou destruir. E o que Deus fez? Destruiu com fogo. Significava o quê? Nenhum justo. Então, meus amores, quem será que está mentindo nessa história toda? Será que é Deus? Bom, o falso evangelho vai continuar te dizendo que sim, que Deus está mentindo. Que ele vai continuar te dizendo que o problema são as circunstâncias, a cultura, os demônios, enfim, a inveja. Bem legal, né? O diabo tem as costas largas, né? Ele apronta, ele faz bastante coisa. Olha tudo que aconteceu por causa de Satanás, né? Mas o problema é que o falso evangelho tira a responsabilidade do pecado do ser humano, da morte espiritual e coloca tudo nas costas do diabo, né? Então, ou então da inveja, né? A inveja também é a premiada da vez. Ou a macumba. Então Mas e aí? Só com isso que a gente leu até agora, será que tem alguma dificuldade de entender em quem tá errado aqui? Mas tem gente que ainda vai continuar
dizendo que Deus é errado, porque logicamente elas não vão dizer Deus é errado, não é bem assim, não, mas a maneira como elas ensinam e pregam as escrituras, levando as pessoas a confiarem nela, na força que está nela, elas estão exatamente dizendo isso, Deus está mentindo. Não é bem assim, não é isso que Deus quer dizer. Não, isso é coisa de Paulo, isso é coisa desses canais que ensinam isso. Não, não é bem assim. Então, eu espero que até o final do vídeo vocês comecem a raciocinar, né? Ao ponto que chegou a maldade do ser humano. O ser humano é tão depravado, seus delitos e pecados, seus corações corruptos, de contínuo, não esquece isso. Deus viu que o coração do homem, o íntimo do homem, era mau de contínuo, todo o tempo, e em todos os desígnios do seu coração, em tudo. Tudo que o ser humano faz é mal. Tudo. Não esquece isso. E a gente vai entender isso com detalhe daqui pra frente nos argumentos de Paulo, que também não são argumentos dele, são a própria escritura. Porque Paulo, para provar os argumentos dele nesse tribunal imaginário, né, que é essa a intenção dele, os argumentos que ele dá não é da cabeça dele, são da própria escritura, e a gente vai ver isso, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Depois de todas essas preliminares de Paulo, que eu falei agora no início do vídeo, falando que que a ira de Deus está sobre toda impiedade do ser humano que nega a Deus, que não vive para a glória de Deus, que são avarentos, cobiciosos, malvados e caluniadores, acusadores. Tudo isso a gente já viu nos vídeos anteriores. Te aconselho a assistir desde o capítulo 1. Todo o livro de Romanos expositivo, versículo por versículo, para te entender. Ele veio acusando todos aqueles que deixaram de viver para a glória de Deus e passaram a adorar imagens, escultura, répteis, animais e que acabaram se auto-idolatrando e caindo na perversão do seu próprio corpo, na imoralidade. E fala dos judeus que confiavam na sua lei, enfim, tudo isso ele vem falando. Então, depois de ele vir com todas essas preliminares de acusações, né, contra o ser humano, porque esse é o foco, nos encurralar todo e qualquer ser humano, seja pagão, cristão, gentil, judeu, todos, e nos colocar no mesmo balaio, porque é isso, exatamente isso, fazemos todos parte de uma única massa, um único barro nas mãos do oleiro, estamos ali todos, fazemos parte de barro, e ele quer nos mostrar a nossa condição de mortos em delitos e pecados, debaixo da ira de Deus, condenados por causa do pecado, destinados ao inferno, e que não tem para onde correr, a menos que demos ouvidos ao Evangelho de Cristo, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então agora Paulo vem no estudo de hoje, a partir do capítulo 3, do 9 ao 20, ele vem com as acusações finais. É como aquele julgamento, né? Tá ali aquele réu, aquela pessoa que tá ali sendo acusada, sentada diante do juiz, tem ali um júri ali, 10, 15 pessoas ouvindo toda a história, e ali tem o promotor, que é o advogado de acusação, e tem ali o de defesa. No nosso caso, aqui não tem defesa, não aqui nessa primeira parte, porque é justamente isso, a defesa vai vir a partir do próximo estudo, né? Que é quem? O nosso Cristo. Mas primeiro nós precisamos crer nele como nosso advogado de defesa, né? Mas então nós estamos nesse tribunal aonde o júri não são pessoas. Um tribunal normal, os júris são pessoas que estão ali ouvindo as acusações e defesa. Acusações e defesa, as provas de culpabilidade, que é o que a gente está vendo aqui. Já começamos. Já li para vocês aqui versículos falando das provas de culpabilidade. E uns advogados chinfrim, né, ali, como
a cultura, o mundo, as filosofias, os filósofos dizendo, não, o ser humano é bom, não, fulaninho ali é bom. E eu e tu ali, no banco dos réus. Aí vem a cultura, vem o falso evangelho dizendo, não, é inocente, porque é o diabo que é culpado. Né? É a situação, as filosofias dizendo que é o ambiente, que é a situação, que é por causa das classes, né? Muita diferença de classe, então uns sofrem mais do que os outros. Então é a desgraça desse mundo, né? As filosofias deste mundo. E aí, então, esse júri que tá ali ouvindo as acusações, esse júri não são pessoas, esse júri é a nossa própria consciência. Esse júri é a nossa própria consciência e a gente vai ver isso até o final desse vídeo. Porque quando somos colocados diante da lei de Deus, toda a boca se cala. A gente pode passar a vida toda achando que é bom. E aí já tem o mundo, a cultura que também incentiva isso. Não, tu é bom, tu é bom, tu é ótima pessoa. O mundo incentiva, o falso evangelho incentiva. Tu te acha uma boa pessoa. Mas nós temos esse entendimento porque não temos o entendimento da mente de Deus, de acordo como Deus nos vê. Mas quando nós nos enxergamos diante dos parâmetros de Deus, que é a lei, então a gente tem que se calar e a nossa consciência própria nos acusa, somos culpados. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá, pega aí a tua Bíblia. O objetivo de Paulo é provar pra gente aqui nessa última parte. Ele vai vir com as últimas acusações, como promotor. Lembra que eu falei nos outros vídeos que Paulo é como um juiz aqui? Na verdade é como um acusador, né? Porque juiz é Deus, mas é como um acusador, um promotor de condenação. De que ele vem aqui querendo mostrar realmente pra gente, fazer com que a gente entenda que estamos perdidos, que não somos bons para nada, de acordo com a mente, a visão e o que de Deus, de acordo com o que Deus fala nas Escrituras. Ele quer fazer aqui, o que Paulo quer fazer aqui é matar, destruir toda e qualquer confiança que eu e tu podamos ter em nós mesmos. Esse é o objetivo de Paulo. Aniquilar toda a nossa confiança em nós, nas nossas obras, nos nossos méritos, na nossa suposta bondade. Porque só fazendo isso, só a gente entendendo que não podemos confiar na gente porque estamos perdidos, não há nada de bom na gente, só entendendo isso nós vamos entender o quanto necessitamos de Cristo. O quanto precisamos dele não por uma bênção, mas como salvador da nossa alma, porque estamos perdidos. Então é isso que Paulo quer fazer. Quer eliminar toda e qualquer confiança que a gente tenha na gente. E eu oro para que a gente chegue no final desse vídeo e tu consiga entender isso e que Paulo consiga isso nesse livro da Carta de Romanos, fazer com que todos nós venhamos enxergar que colocar confiança na gente mesmo é colocar a nossa vida literalmente no inferno. Então vamos lá, meus amores. Então diz assim: todos os homens na condição de pecadores, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Eu vou ler todo o texto e depois eu venho explicando, tá? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos mostrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Então tá, vou explicando aqui, pedaço por pedaço, para não ficar tão longo e depois voltar a repetir. Todos os homens na condição de pecadores, todos, não sei o que vocês entendem por todos, gente, mas para mim todos é todos, tudo. Não escapa ninguém. Não existe exceção. É a palavra no português. Simples assim de entender. Então, por que começa aqui? Paulo faz esse questionamento. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem?
Então, do que a gente vinha falando no vídeo anterior, né, de que Paulo fazia aquelas perguntas retóricas de judeus hipócritas que estavam fazendo perguntas, né, capciosas, perguntas, aparentemente as primeiras eram perguntas assim meia sinceras, mas depois que começou a mudar o tom para perguntas blasfemas, né? Então, eles fizeram a pergunta se os judeus tinham alguma vantagem, existia alguma vantagem de ser judeu, e Paulo falou que sim, que existia muitas vantagens, mas se a lei fosse cumprida, se eles realmente cumprissem essa lei. Então agora ele vem e fala assim, mas então o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aí ele fala assim, temos nós qualquer vantagem em relação ainda aqui aos judeus, e inclusive ele se incluía aqui, porque Paulo era judeu, temos nós qualquer vantagem sobre os seres humanos, por termos a lei, a circuncisão e sermos descendentes de Abraão? Se vivêssemos de acordo com a lei e cumpríssemos, teria, mas ninguém consegue cumprir a lei. E a gente viu isso no vídeo passado, ninguém consegue cumprir a lei. Então ele fala, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Pois, ele vem e fala, já temos mostrado que todos, de novo, ó, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ele fala, não, eu já falei, não tem distinção de pessoas. Eu já venho mostrado desde onde? Desde o capítulo 1 e versículo 18, quando ele começa, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça do homem. E ali ele vem com a lista, e ele termina aqui, no capítulo 20 que a gente vai ver hoje. Não tem vantagem. Eu já provei para vocês por A mais B que todos, não existe exceção de pessoas. Todos estão debaixo da ira de Deus e caminhando para a condenação eterna. E aí ele vem e fala assim, ó, pois tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Todos, judeu, gentios, gregos, são todos os gentios, todas as outras nações, todos os outros povos. Então, só existe os judeus e os gentios. Só existe dois tipos de povos. O povo de Deus e os outros, né? Os pagãos, que se inclui todos os outros, os gentios. Então, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Sem exceção de pessoas. O que significa estar debaixo do pecado, Aline? O que é isso que o Paulo quis dizer? Que todos nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Somos escravos do pecado. Somos escravos da nossa vontade. Somos escravos dos nossos sentimentos. Somos escravos da concupiscência do nosso coração corrupto e enganoso. Estar debaixo do pecado significa sermos escravos. O pecado é o nosso amo. O pecado é o nosso guia. Nascemos com essa natureza pecaminosa, herdamos isso do nosso pai, do nosso cabeça central, Adão. Nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa inclinação para o pecado. Estar debaixo do pecado, ser escravo do pecado, significa eu hoje dizer, eu nunca mais vou cometer esse erro. Eu nunca mais, né, os alcoólatras, as pessoas que bebem, eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou fumar. Eu nunca mais vou usar droga. Eu nunca mais vou bater na minha mulher. Eu nunca mais vou brigar. Eu nunca mais vou ir fazer isso. Eu nunca mais vou fazer aquilo. Não dá nenhum dia, 1 hora, 2 horas, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. Porque muitas vezes ela, por causa das consequências do pecado dela, por causa até do sofrimento que ela tem, porque tu acha que uma pessoa que é alcoólatra, viciada, bêbada, drogada, tu acha que ela tem paz? Tu acha que ela é feliz? Ela não é, ela sofre com isso, mas é porque justamente ela é escrava daquele pecado, ela não consegue largar. Ela não consegue, mas ela não é feliz.
Então ela até quer, tadinha, ela até pensa, ela fala, puxa, eu vou abandonar, nunca mais vou fazer. Promete para a esposa, promete para os filhos, promete, eu prometo que eu não vou fazer mais, porque ela também sofre e ela sabe que ela faz outras pessoas sofrer, mas ela não consegue abandonar. Ela não consegue largar o vício, ela não consegue largar aquele costume, aquele pecado, o adultério, a prostituição, a pedofilia, a pornografia. Ela não consegue, a mentira. Tem gente que é mentirosa, que só de olhar para ela mente com o olho. Tem gente que mente com os olhos, de tão mentirosa que é. Aí ela fala, eu não quero mais mentir, eu não vou mais mentir, eu não vou... Mas quando vê, ela já tá mentindo. Ela já tá fazendo errado de novo. Gente, até numa coisa mais simples, uma dieta que a gente fala, amanhã eu vou começar a dieta, a gente não consegue, porque a gente é escravo da nossa vontade. A nossa vontade fala mais alto. A nossa mente, o nosso coração estão corrompidos ao mais alto grau de escala pecaminosa. E o corpo padece, o corpo sofre. Herdamos isso. A pessoa pode jurar que vai parar de fazer. Eu já vi pessoas prometendo e dizendo, eu nunca mais vou fazer. E o pior de tudo é que quando tu sabe que ela não vai conseguir falar, te dói na alma, porque tu sabe que ela não vai conseguir. Ela vai no psicólogo, e aí ela até fala pro psicólogo, o psicólogo fala um monte de ladainha pra ela, que ela é forte, que ela pode, que ela consegue, tu vai conseguir, e ela, não, sim, eu vou fazer, e tal, e o psicólogo, é isso aí, tu vai conseguir, e é um engana o outro, né? Um engana o outro, o psicólogo engana ela engana o psicólogo, e o pecado enganando eles, todo mundo. Mas quando a pessoa fala pra gente que é nascido de Deus, que a gente sabe que ela é escrava do pecado, e ela fala pra gente, não, eu prometo que eu não vou fazer mais, tu te dói na alma, porque tu sabe que tu vai virar as costas e ela vai fazer de novo. E é triste, gente. É muito triste quando a gente vê uma pessoa escravizada pelo pecado, e essa é a condição de todo ser humano antes de ser regenerado. E até quem é regenerado tem que continuar lutando para vencer os seus pecados, seus vícios, seus costumes. É uma conversão diária. Mas a pessoa que não é nascida de Deus, ela vive debaixo do pecado. Ela é escrava, ela não consegue não pecar. Essa é a condição do ser humano. Ela não consegue não pecar. O tempo todo na vida dela é pecaminoso, as inclinações. O que Deus falou lá em Gênesis? O desígnio do coração dela é contínuo e sempre mau. Isso é ser escravo do pecado. Paulo sempre usa da escravidão do pecado para falar. Sempre fala, o pecado domina, o pecado é o rei, o pecado domina o ser humano não regenerado. E é isso que Paulo está falando, todo ser humano está debaixo do pecado. O pecado é o nosso ambiente natural, é o nosso habitat natural. O ser humano vive no pecado, é que nem os porcos que vivem na lama, né? A gente que olha de longe, os porcos estão ali, na lama, se remoendo na lama e coisa, e para eles aquilo ali é muito natural. Para eles é natural, porque faz parte do quê? Da natureza dos porcos. A lama, a sujeira, o chiqueiro. O peixe nem sabe que tá molhado. Por quê? Porque o habitat natural dele é a água. Ele tá na água, ele vive na água, ele respira na água, tudo em torno da água. Assim é o ser humano, no pecado. Nós vivemos na escravidão e na lama do pecado naturalmente, é o nosso habitat natural. E quer prova maior do que essa? Que a gente tem visto no nosso mundo, na nossa cultura, que hoje o certo virou errado? Quando uma pessoa vê alguém fazendo alguma coisa certa, praticando algum ato de justiça, alguma coisinha boa, aquela pessoa passa a ser atacada, porque na verdade o certo seria ela continuar fazendo o que era errado como todo mundo faz.
Por quê? Porque o ser humano vive naturalmente no habitat pecaminoso. Aquilo ali é natural para ela, é normal para ela. Meus amores, a escravidão do pecado é terrível. Por isso Jesus disse, aquele que crê no Filho verdadeiramente será livre. Livre dessa morte espiritual, livre dessa natureza pecaminosa, livre da escravidão do pecado. Por isso Jesus disse, aquele que crê no Filho será livre. Porém, aquele que não crê, continua debaixo da ira de Deus. Essa ira aqui que Paulo falou, está ensinando as pessoas. Então, vamos lá. Então, ficou claro, né? O que é viver debaixo do pecado. E eu tenho certeza que quando a gente dá exemplos assim, fica mais claro, né? Quem aqui alguma vez já disse, nunca mais vou fazer, e quando vê tá fazendo? Ou então, meu Deus, como fulano foi capaz de fazer isso? Nossa, eu jamais faria isso. Passa um tempo, 2 tempos, ela tá fazendo igual ou pior. Quem aqui já vivenciou isso? Quem aqui já ouviu isso de alguém? Uma pessoa que disse, eu não vou mais fazer. E quando tu vê, ela tá fazendo de novo. Muitas vezes, repito, ela realmente tem assim aquele desejo de mudar, de fazer diferente, mas ela é escrava do pecado e não tem como fugir dessa escravidão sem crer em Cristo. A pessoa não consegue se livrar das algemas do pecado sozinha, porque ela tá morta. E morto não pode fazer nada, e é isso que Paulo está provando aqui pra gente, é isso que as escrituras provam pra gente o tempo todo. Por que a nossa luta contra o falso evangelho é tão grande? Porque o falso evangelho ensina que a pessoa pode ser livre da escravidão do pecado sozinha, com a obediência dela, com o sacrifício dela, com a força de vontade dela, com o dinheiro dela, com o tempo dela. Por que a gente condena tanto esse falso evangelho picareta das boas obras, da obediência, do sacrifício, da prosperidade? Porque é uma mensagem picareta, mentirosa. Porque se Jesus disse que sem ele a gente não podia fazer nada, porque só crendo nele seríamos livres de verdade, como que eu posso confiar em mim? Como o falso evangelho diz que eu tenho que confiar em mim? Ou as filosofias deste mundo, as pessoas vão fazer terapia. Ah, tô com um problema no meu casamento, sou um mau marido, sou uma esposa rixosa, vamos pra terapia. Com o psicólogo, daí vai lá, eles dão 2, 3 passos para ti fazer, faz isso, faz aquilo, daí tu volta para casa, tu faz 1 tempo, 2 tempos, daqui a pouco estão se matando dentro de casa de novo. Por quê? Porque não é as filosofias do mundo que vão te ditar as regras. Não é o psicólogo, não são os psiquiatras, não são os pastores falsos, corruptos, picaretas. É a Bíblia. É Deus quem vai te ditar as regras, como deve ser de acordo com a vontade de Deus. E inclusive como ele nos enxerga, né? Porque o falso evangelho diz que Jesus te ama e tem um grande plano para ti. As falsas religiões dizem isso. Que Jesus te ama e tem um grande plano para ti. E não é isso que está escrito nas escrituras. Tá dando para entender, meus amores? Então vamos lá. Todos estão debaixo de pecados, como está escrito. Aí Paulo agora vem, né? Ele tá nesse júri, nesse tribunal. E ele quer provar para todo ser humano que nós somos pecadores, perdidos, condenados. Mas ele vem e fala assim, mas ó, tudo que eu vou falar aqui para vocês não é nada novo. Vocês já conhecem, principalmente aqui, que ele estava falando ali com relação aos judeus, né? Ele tá falando ali, tudo que eu vou falar aqui para vocês não é novo. Vocês, inclusive, deveriam conhecer, porque vocês conhecem as escrituras. Eu vou citar as escrituras para vocês
E aí ele vem aqui com uma série de citações no livro no livro de Salmos, principalmente Salmos e Isaías, que era os Salmos importantíssimo para os judeus, e Isaías, que era o profeta de Israel, e que hoje também os Salmos é o livro mais lido pelos religiosos, né? Os Salmos. Então ele vem aqui citando uma série de citações de Salmos e de Isaías, e ali tem um texto de Eclesiastes. Enfim, ele vem fazendo ali uma série de acusações para nos mostrar. A palavra de Deus é o nosso espelho. A palavra de Deus faz a gente se enxergar. É a luz. Por isso que o único meio de salvação é ouvir o evangelho. Essa verdade. Então ele vem aqui e fala, não é da minha cabeça, como eu falei no início. Não é. É o que a Bíblia diz. E aí ele vem e começa a citar os textos bíblicos. Eu vou ler para vocês, e eu vou ler aqui o que Paulo diz, e vou lá no texto bíblico para mostrar para vocês também por que Paulo está repetindo. Porque Paulo citava as escrituras para provar para eles que não era coisa de homem, era coisa de Deus. Para provar que todo homem é mentiroso, mas que Deus é veraz. Então ele vem e fala, como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há justo nenhum sequer. Olha só. Paulo vem e dá já logo de cara uma punhalada. Ei, tu te acha justo? Não há nenhum justo sequer. Justo significa um termo legal. Justo vem de justiça. É um termo legal usado nos tribunais. Nós já estamos falando aqui de um tribunal. Por quê? Porque não há nenhum justo significa que não há nenhum inocente. Tribunal declara inocente ou culpado. Por isso ele usa a expressão, não há nenhum justo. Não existe ninguém inocente diante de Deus. Ninguém. Ninguém inocente diante de Deus. E ele já usa justamente essa expressão justo, porque no próximo texto ele vai começar com um dos assuntos mais importantes da carta dos Romanos, que é a justificação pela fé, né? A justificação que nós temos quando colocamos a nossa fé em Cristo. Então por isso que ele faz questão de usar essa palavra. Ei, não há justo nenhum sequer. E aonde ele tirou isso? Da onde ele tirou esse texto? Lá de Eclesiastes capítulo 20. Lá em Eclesiastes capítulo 20. Vamos lá, quero ler para vocês. Acho que eu não deixei marcado. Deixei. Eclesiastes 20 não, Eclesiastes 7:20. Olha só, da onde Paulo tirou esse texto, de que não há justo nenhum sequer. Das escrituras, Paulo está citando. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Olha só a citação de Paulo. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Olha só, da onde Paulo falou, não há um justo sequer. Todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores. Todos. Não há um justo sequer. Olha só, Eclesiastes 7:20. Não há um homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Vocês estão vendo o que as escrituras falam? Vamos ver. O que mais Paulo vai falar pra gente? Volta lá em Romanos. Vamos lá em Romanos de novo. Não há um justo sequer, ou seja, não há nenhum inocente de pecar. Lembra? Justo, palavra justo significa ocupado ou inocente. Então ele está falando, não há nenhum inocente. Todos são culpados de pecar. Todos, nenhum homem sobre a face da terra. Meus amores, como é que pode ser humano ainda achar que é bom e que pode fazer alguma coisa para agradar a Deus, né? Esse é o problema, porque o falso evangelho não ensina as escrituras, né? E ele segue falando assim, ó, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. É outra afirmação de Paulo, outra afirmação que não há quem entenda a Deus, que não há quem busque a Deus. Vou lá buscar para vocês no Salmo 14, porque é o Salmo 14 que fala sobre isso, e depois a gente vai explicar. Salmo 14, vamos lá. Salmo 14, vou ler desde o versículo 1, tá? Que é exatamente o que Paulo vai seguir falando aqui da nossa condição. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e não há quem faça o bem. Olha só, da onde Paulo tirou.
Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda a Deus, para ver se há quem busque a Deus. E não tem ninguém. E ele fala aqui, ó, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Não há um justo sequer e não há quem faça o bem, nem um sequer. Ah, não, Aline, mas eu sou boa. Eu sou boa e conheço muita gente que faz coisa boa, que ajuda, faz obra de caridade, que são honestos. Não, sim, com certeza tem. Tem pessoas que fazem alguma coisa boa, que ajudam, enfim, sempre tem quem faça alguma coisa boa. Porém, quando a gente vai ver as intenções da pessoa, aí a coisa muda. E a gente vai falar um pouco mais disso mais daqui a pouco. Agora não é a hora. É só porque aqui, quando a gente fala que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem, nenhum sequer, as pessoas se ofendem. As pessoas se sentem ofendidas. Não, mas eu faço bem. Eu não tô o tempo todo fazendo coisa má, eu procuro ajudar, eu ajudo e tem gente boa, tem gente honesta. Não, realmente tem. Mas tudo isso ou é a graça comum de Deus, porque a graça comum de Deus, gente, nós somos uma sociedade. Se Deus não refreasse o nosso pecado, se Deus não colocasse um stop no nosso pecado e refreasse o nosso pecado, nós nos mataríamos, nós nos destruiríamos, não existiria mais mundo. Não existiria mais mundo. Então a graça comum de Deus para que o propósito dele, os planos dele para a raça humana deem andamento, ele restringe o pecado de algumas pessoas para que essas pessoas possam fazer algumas coisas boas. Imagina se todo mundo fosse ladrão, imagina se todo mundo fosse assassino, imagina se todo mundo fosse um Hitler da vida, imagina se Deus não refreasse o pecado, porque tudo isso está dentro da gente. Eu não sou melhor do que Hitler. Posso não ter cometido as mesmas atrocidades que ele, mas a mesma natureza pecaminosa dele é a minha, é a tua. Mas Deus teve misericórdia e restringiu o meu pecado e o teu para tu não ser tão mal quanto ele. Mas todos nós temos potencial de maldade para sermos igual ou pior a Hitler. E é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Mas Deus restringe, Deus nos segura para que algumas pessoas possam fazer algumas coisas boas. O próprio Senhor Jesus disse, vocês que são maus de contínuo, vocês que são maus, natureza do ser humano, ser mal, não bom, como Rousseau disse. Vocês que são maus, às vezes fazem coisas boas pelos seus filhos, né? A gente vê a natureza dos pais é ser bons pais, amar os seus filhos. Isso é a graça de Deus. Embora hoje em dia a gente não tenha visto muito isso, né? Não só agora, mas em toda a história, na época do Antigo Testamento, os pagãos sacrificavam seus filhos aos deuses, né? Então matavam seus filhos, enfim. Nada das coisas que a gente vê de errado hoje é novo, né? Tudo já é na história, a história conta, mas agora é com potência, né? Agora é muito. A gente vê quanto aborto por aí, né? Aborta como se estivesse trocando de tênis, tirando um tênis, botando uma roupa velha fora. Ah, não tá rasgada, bota fora. Porque é a maldade do ser humano, né? Essa coisa. Então, é muito o contrário. O falso evangelho e a filosofia do mundo diz que nós temos um potencial para sermos bons. Não. A Bíblia fala que nós temos um potencial para ser mal. Muito mal. Mas a graça de Deus restringe. Por um propósito, às vezes ele usa uma pessoa para ajudar a outra, porque ele precisa fazer isso pro propósito dele. Então, é a graça comum de Deus que restringe o pecado da humanidade para que nós não venhamos nos destruir.
em fração de segundos e para que o propósito dele siga. Então, por isso que às vezes a gente vê pessoas boas, pessoas que fazem coisas boas, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele fala aqui, não há um justo sequer, não há quem entenda a Deus. Não há quem entenda a Deus. O que ele quer dizer com isso? Não há quem entenda a mente de Deus, os planos, os propósitos de Deus. Não há quem entenda a santidade de Deus. Não há. O ser humano natural, o homem natural, escravizado por esse pecado, não entende a Deus. Tu pode ver, as pessoas vêm na Bíblia, ela lê, e ela não entende nada. Ela não entende nada, é como se fosse outro idioma para ela. O homem natural não entende os propósitos de Deus, não entende a mensagem de Deus, não entende a voz de Deus. Ela não entende o que Deus fez, a santidade, o quanto Deus abomina o pecado. O amor de Deus, ela não entende o amor de Deus, ela não entende a ira de Deus, essa ira que se revela. Não, ela acha que Deus é bom. Que Deus é bom e não vai mandar ninguém pro inferno. Não, Deus é bom, não vai mandar ninguém pro inferno. Ela não entende Deus. Ela não entende a santidade de Deus, que Deus odeia o pecado e o pecador. E que ele não vai mandar o pecado pro inferno, ele vai mandar o pecador. Deus não vai mandar o roubo pro inferno, ele vai mandar o ladrão. Ele não vai mandar o assassinato pro inferno, ele vai mandar o assassino. Ele não vai mandar mentira pro inferno, ele vai mandar o mentiroso, o fofoqueiro. Ah, mas as pessoas não entendem a Deus. Não conhecem Deus. Quem Ele é. Não conhecem a Deus e não entendem. E fala que não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Paulo está falando e ele está repetindo o que está escrito lá em Salmos. Deus está dizendo que não há quem busque a Deus. Ah, não, Aline, mas daí tá errado. Não concordo. Porque eu fui para a igreja buscar a Deus. Fulaninho busca a Deus. Não, eu busco a Deus sinceramente. Eu fui para a igreja buscar a Deus. Ai, tá bom. Tá bom, então Deus tá mentindo, né? Tu busca a Deus. Tu decidiu ir buscar a Deus. Fulaninho busca a Deus sinceramente. É mesmo? Busca a Deus por qual motivo? Por que tu foi para a igreja buscar a Deus? Por que o fulaninho foi para a igreja buscar a Deus? Vamos ver. Qual que era o problema que ele estava passando? Casamento destruído, doença, miséria, falta de paz, falta de tranquilidade, desempregado. Aí, vamos lá. Por que tu foi para a igreja? Tu foi buscar a Deus por qual motivo? Por qual razão? Ah, seja sincero. Seja sincero. Uma vez na tua vida. Uma vez na tua vida, seja sincero. Por que tu foi para a igreja? Porque tu queria viver para a glória de Deus, porque tu entendia Deus, tu conhecia Deus e tu queria viver para a glória de Deus, e porque para ti não importava mais nada nesse mundo, porque tu só queria obedecer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Foi por isso que tu foi buscar a Deus, entre aspas? Não. Tu foi buscar a Deus porque tu queria algo dele. Tu queria uma bênção dele. Tu queria que ele resolvesse a tua dor de barriga. O teu propósito de ir buscar Deus, ou do fulaninho ali que busca Deus, nunca foi o propósito legítimo. Nunca foi. Viver para a glória de Deus. Nunca foi. Nem eu e nem tu. Nunca ninguém buscou a Deus com o propósito legítimo. Não antes de nascer de novo. Porque ninguém quer saber de Deus. Porque mais uma vez voltamos para as escrituras, para aquilo que Deus disse. Adão, se tu tocar na fruta, tu vai morrer. Tu vai morrer. A palavra usada por Deus foi Thanatos. Tu vai te separar de mim. Vai haver um abismo entre eu e tu.
uma separação, uma morte espiritual, uma rebelião. Tu vai te tornar meu inimigo, Adão, se tu tocar nesse fruto. Pergunta: um inimigo rebelde, morto, longe, afastado de Deus, quer saber de Deus? Não. A única motivação que faz um ser humano caído em delitos e pecados, inimigo de Deus, escravizado do pecado, querer aparentemente buscar Deus é porque ele quer alguma coisa desse Deus. Ele quer um milagre, uma bênção desse Deus. Todas as pessoas que tu conhece nesse mundo, inclusive tu, inclusive eu, um dia fomos aparentemente buscar Deus porque queríamos algo dele. Então, por isso a Bíblia, mais uma vez, é verdadeira. Por isso, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro sempre. Não há quem busque a Deus. Então, até a pessoa mais fervorosa que tu diz assim, não, aquela pessoa busca a Deus. Aquela pessoa, não. Ela foi atrás de Deus porque ela queria alguma coisa dele. E por isso o evangelho falso tem tanto sucesso. Porque ela te apresenta esse Deus. Ela te apresenta justamente esse Deus que dá, que faz tudo, que tu estrala o dedo, que tu pede, que tu chora e ele vai fazer tudo pra ti. Por isso que eles têm tanto sucesso. É só tu ver. Só tu ver. Quando a pessoa tá bem, quando ela tá bem, que ela não tem problema nenhuma, ela não quer nem saber de Deus. Agora, quando ela tá com um problema, quando ela tá com uma dificuldade, qual é o primeiro lugar que ela corre? Ah, vou pra igreja, vou buscar Deus. Ah, vou lá falar com o pastor. Ah, vou lá fazer uma corrente. Ah, vou fazer uma campanha. Ah, vou fazer um voto. Ah, vou jejuar. Ah, vou orar. Daí ela lembra rapidinho de Deus. Mas quando tá tudo bem, tudo tranquilo, ela nem... Ainda tem aqueles crentes mais fanáticos que falam, é melhor nem buscar muito a Deus, porque senão o inimigo vai se levantar. Ainda tem isso. A hipocrisia é tão grande. A gente pode ver. Se tá tudo bem, Deus, no último lugar, nem existe. Aperta o calo, aí ela corre pra igreja. Corre pra fazer alguma coisa. Pra tentar chamar a atenção de Deus, pra Deus dar o que ela tá precisando. Resolver de novo o problema dela. Deus resolve o problema dela, aparentemente a situação muda alguma coisa. Ah, pronto, ela já deixa de ir, ela já não vai mais, já começa a diminuir, já diminui a oração, aí já não precisa mais. Ai, gente, você é um ser humano, escravo da sua vontade, do seu achismo, do seu coração corrupto e enganoso. Isso é o que a gente é. E vocês acham que engana a Deus? Se não engana muitas vezes nem a gente que é pecador, a gente já conhece um pouco da pessoa. Agora vocês imaginam Deus. E ainda a pessoa quer discutir, dizer que busca a Deus e que quer a Deus. Não quer nada, quer as bênçãos que ele tem para dar. Quer a salvação, inclusive. Eu já falei aqui no canal para vocês, nós não fomos criados para ser salvos, nós fomos criados para a glória de Deus. O falso evangelho diz que a tua salvação é mais importante, não é mentira. O mais importante é a glória de Deus. Enquanto a gente não entender, conhecer esse Deus, entender esse Deus, nós vamos sempre continuar achando que a salvação é mais importante e que a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades são mais importantes do que a glória de Deus. Por isso que ninguém busca a Deus, ninguém busca da maneira legítima. É uma hipocrisia dizer que as pessoas buscam a Deus e conhecem a Deus. É ir contra aqui as escrituras, ó. Cadê? Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. De novo a palavra todos. O que significa todos? Todos é todos. Sem exceção. Ah, não, mas Deus conhece o meu coração. Sabe que eu sou melhor ali com o fulaninho, né? Poxa, eu não acredito que Deus vai me colocar no balaio com o fulano ali, olha ali. Poxa vida, olha o que ele faz, é um adulto, é um mentiroso, é um assassino, é um estuprador, é o que for. Não, Deus não vai, não, tá aqui ó. Todos se extraviaram, todos, não tem exceção, todos estão debaixo da ira de Deus, do pecado. A uma se fizeram inúteis.
Nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Se nós não vivemos para a glória de Deus, nós somos inúteis. Fomos criados pelo oleiro, éramos barro na mão do oleiro e Deus fez vasos de honra para viver para a glória dele. Se não vivemos para a glória dele todos os dias da nossa vida, somos inúteis para ele. Inúteis. Todos se extraviaram. Todos são inúteis. E tem gente que se acha muito uau. Ah, se não fosse eu. Ah, se eu não tivesse feito. Ah, se todos fossem como eu. Olha aqui o que Deus está falando. Se tu não vive para a glória de Deus, tu é inútil. Porque a pessoa está vivendo para a glória dela. Ah, se eu não tivesse feito. Ah, se todo mundo fosse como eu. Eu. É a glória dela que ela quer. Ela quer que as pessoas olhem para ela e vejam e elogiem a glória dela. Oh, como ela é. Oh, como ela é útil. Se tu não vive para a glória de Deus, tu é inútil. Se eu não viver para a glória de Deus, eu sou inútil. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer. Assim como ele usa a expressão não há nenhum sequer justo, inocente, ele usa de novo aqui a mesma expressão, copiando, porque Paulo está só citando o Salmo aqui, 14 que a gente leu. A gente leu o Salmo 14, que não há, todos são inúteis, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há sequer. Ó, para que não generalize, assim, por exemplo, Paulo, mas tá falando, não há quem faça o bem. Paulo tá generalizando, né? Tá falando assim de modo geral, né? Não há quem faça o bem, todos, né? Como às vezes em algumas situações nas escrituras eu uso todo para falar de todo mundo, mas todo mundo, nação, enfim. Paulo tá generalizando. Não. Ele faz questão de falar. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, e para que as pessoas não pensem que ele está falando no geral, assim, né? Porque tem pessoas que são más e ruins, ele está falando, não é desse jeito aí que eu tô falando. Não, eu tô falando literalmente, não há sequer. Não há sequer que faça o bem. Então tu não escapa disso. Se tu acha que tu faz o bem, não há nenhum sequer. Nenhum. Todos são inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer. Sempre o problema, gente, que as pessoas não conseguem se enxergar nessa depravação que o pecado, essa depravação total que o pecado manchou todas as áreas da vida do ser humano, manchou, que tudo que a gente faz é manchado pelo pecado. Tudo que a gente faz é manchado. Até as boas coisinhas que a gente faz é manchada pelo pecado. Até as coisas que a gente faz porque Deus restringe o nosso pecado para que a gente não seja tão cruel e tão mal e faça às vezes algumas coisas boas, mas até isso a gente faz não para a glória de Deus. Não é por nós, não se origina em nós fazer esse bem, se origina em Deus. Quando Deus restringe o nosso pecado e permite que a gente faça alguma coisa boa para ajudar, não nasce da gente. É origem do bem que é Deus. Tudo que é bom, tudo que é do bem origina em Deus. E nós não podemos originar coisa boa de algo que é ruim. Uma fonte não pode dar água doce se ela é amarga. Uma árvore podre não pode dar bons frutos, e isso é o que a gente é de acordo com as escrituras. Por isso Paulo fala, nenhum sequer.
Até o que a gente faz de bom, quando Deus permite que façamos, não origina na gente, não vem da nossa vontade, é dele. É ele que coloca no nosso coração, no nosso pensamento de fazer isso, de ajudar, de fazer alguma coisa, porque é ele, originou nele, pro propósito dele, pra vontade dele se cumprir, não é da gente. Mas a gente não consegue entender isso, então a gente acha que a gente faz coisas boas. E quando a gente fala de boas obras, é interessante a gente falar, porque eu falei que a gente ia falar mais agora, quando chegasse nessa parte, é justamente isso. Mas tem pessoas que fazem coisas boas, né? Como a gente já viu, a graça comum de Deus que restringe o nosso pecado por propósito dele. Tem pessoas que fazem coisas boas. E às vezes até aparentemente, aos nossos olhos, nós, os seres humanos caídos, também a gente fala, puxa, essa pessoa é honesta, essa pessoa é um bom patrão, é um bom funcionário, são bons pais, são bons filhos, ajuda na sociedade, tem pessoas que têm boas qualidades, assim, que fazem coisas boas. Tem, realmente tem. É inegável. Repito, é a graça comum de Deus agindo naquela pessoa para que ela possa fazer algo bom para o propósito de Deus e para que nós não venhamos nos destruir com o potencial de maldade que existe dentro da gente. Mas também, às vezes, a gente olha para a pessoa e acha que ela é uma pessoa muito boa aos nossos olhos. Mas nós até falamos, puxa, é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, ajuda. Mas esse é o nosso diagnóstico, esses são os nossos olhos. Essa é a nossa maneira de ver as pessoas, inclusive às vezes olhar para nós mesmos e dizer, não, mas eu sou bom, né? Não sou tão mal contra aquela pessoa. Se eu não posso ajudar, não atrapalho. Nós temos essa visão de nós mesmos, as pessoas às vezes têm essa visão da gente. Mas aí vem Deus. Uma coisa é eu pensar de mim mesmo que eu sou boa e faço alguma coisa boa, querendo ir contra o que a Bíblia está falando. E outra coisa também é as pessoas olharem para mim e dizerem, puxa, é uma boa pessoa, seja no que for. Mas a questão é que não interessa nem o que eu penso de mim e também não interessa o que tu pensa de mim ou o que nós pensamos das outras pessoas. Porque vem Deus, aquele que sonda o mais íntimo da mente e do coração, que esquadrinha a alma, a mente, o espírito e conhece todas as intenções, todas as motivações. Porque tu pode ver uma pessoa fazendo algo bom e tu pode até dizer, puxa, que legal. Mas vem Deus e passa ela no raio-x da santidade de Deus e vê, por qual motivo tu fez isso? Por qual motivo? Por qual razão tu fez essa boa obra? Por quê? Porque tu quer chamar a atenção de alguém? Porque tu quer elogios de alguém? Porque tu tem algum interesse por detrás daquilo ali que tu tá fazendo? Porque tu quer poder cobrar este favor lá na frente? Qual a motivação, meus amores? A motivação das nossas ações muda tudo. Muda tudo. As pessoas são interesseiras. Lembra? Natureza corrupta, gananciosa, corrupta, interesseira. As pessoas querem aplausos, elogios, as pessoas querem glória. Qual a tua motivação em fazer algumas coisas boas? Tu quer provar para os outros que tu é bom? Tu quer provar para ti mesmo que tu é bom? Tu quer compensar o teu pecado? Eu cometi esse pecado. Mas agora então eu vou fazer essa coisinha boa aqui para Deus pesar, para compensar. Deus, eu sei, eu cometi esse pecado, mas também agora eu fiz essa coisinha boa aqui. A gente pode dar o exemplo de Hitler. Hitler foi Hitler, fez o que fez.
assassino, cruel, matador, tirano, ditador. Mas todo Natal Hitler se vestia de Papai Noel e distribuía brinquedo e presente para as crianças. O que ele queria com isso? Compensar o peso da culpa. Compensar o peso da culpa. Vou matar 6.000 judeus aqui, mas aí também eu vou dar bala e presente para 6.000 crianças, então eu tô bem. Então tô bem na balança de Deus. E assim é o ser humano. Tenta compensar. Ou tem interesse por detrás, ou então querer comprar a Deus. Por que que o falso evangelho tem tanto sucesso? Porque o falso evangelho ensina isso, que tu pode barganhar com Deus. Tu pode compensar, comprar as bênçãos de Deus, a salvação, o Espírito Santo, fazendo alguma coisinha boa, as boas obras. Que é 99% das religiões do mundo, as religiões das boas obras, que tu pode compensar, barganhar com Deus. Se eu fizer isso, o Senhor faz isso para mim? Se eu fizer isso, o Senhor me dá o Espírito Santo, o Senhor me salva? Se eu fizer uma coisinha boa? Tá dando para entender? Então, as motivações mudam tudo. Até a motivação de buscar Deus, como a gente falou agora, né? Que nunca é legítima de viver para a glória de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não existe uma motivação honesta e sincera. As pessoas querem buscar bênçãos e milagres. Então, essa é a realidade, meus amores. Não tem para onde escapar. Vocês viram o que Paulo está fazendo? Paulo aqui está na finaleira, né? Na finaleira, o final. É aquele promotor que vai diante do júri e começa, eu vou provar para vocês que esse réu é culpado. Que ele não é justo, que ele não é inocente, que ele é culpado e merece a condenação. Senhores do júri, senhor juiz, eu já vinha trazendo todas as provas, né, que eles eram culpados. Agora eu vou fazer o resumo final, para que vocês então aí conversem entre vocês e determinem a sentença desse réu culpado, que ele não é justo. E aí Paulo vem aqui falando. Não há um justo sequer, não há quem busque Deus, não há quem entenda Deus, não tem quem conheça Deus, não há quem faça o bem, nem um sequer. Para que ninguém se ache a exceção. Para que ninguém se ache a exceção. Porque o que mais tem é as pessoas se achando a exceção. Ai, Deus me ama. Deus me ama. Não, ele não vai mandar pro inferno, pode mandar o outro ali, mas eu não. Ai, Deus me honrou porque no fundo ele sabe que eu sou fiel. Ai, Deus me abençoou porque ele sabe que eu sou boa. No fundo ele sabe que eu tenho um bom coração. Ai, eu orei e Deus respondeu. Deus ouviu minha oração porque ele viu que a minha oração foi com fé. Ah, Deus não permitiu que isso acontecesse porque eu orei, por minha causa. Porque ele sabe que eu não que eu merecia, porque eu orei, porque eu pedi. As pessoas sempre vão se achar exceção. Sempre vão se achar exceção. Que ela é boa e que ela merece. E o que Paulo está tratando de fazer aqui? Destruir todo e qualquer pensamento que nós tenhamos de nós mesmos como exceção diante da ira de Deus e da condenação de Deus eterna. Não existe exceção, gente. Não existe. Por isso a gente tem que nascer de novo. Por isso a gente precisa da mensagem do Evangelho para nascer de novo. Essa natureza pecaminosa, esses filhos de Adão, que é toda a raça humana, que todos se extraviaram por causa de Adão, todos, é todo mundo. Não tem exceção. Todos. E se a misericórdia de Deus, se a graça de Deus não tivesse alcançado alguns, todos nós seríamos condenados ao inferno. Repito algo que eu falei outro dia, com muito temor diante de Deus. Faltaria inferno para todo mundo se a graça de Deus não tivesse alcançado alguns para salvar. Faltaria inferno.
Então vamos lá, meus amores, eu acho que tá bem longuinho esse vídeo. Vamos dar sequência e eu vou dividir em duas partes.